Vamos começar o nosso Terça no Divã hoje falando sobre você, mãe, a mãe do século 21. Vamos debater hoje, então, Ieda Benedetti, essa mãe moderna, essa mulher que hoje ela assume vários papéis, não só mãe, mas esposa, amante, profissional, ou seja, tudo isso atrapalha na função de mãe? Eu acho que o papel feminino está sobrecarregado de funções, né? Eu acho que no primeiro momento, se nós fôssemos pensar na mãe na década de 1960, 1970, a gente pode pensar numa mãe que tem mais tempo e um projeto de vida que seria casar, ter filhos, e os papéis delas não eram tantos assim. Então, essa mãe tinha mais disponibilidade e o projeto delas era mais definido, né? Ser mãe era algo essencial, porque era uma das opções, uma das poucas opções viáveis de realização do potencial feminino. Ela era criada para isso, né? Para ser mãe e dona de casa. Isso. Hoje temos um papel sobrecarregadíssimo para a mulher e ser mãe é uma das opções. Uma das, entre muitas outras. Não é Inclusive, única, né? A gente começa a ver que o papel da mãe passa a não ser mais um papel, um desejo tão unânime entre as mulheres. Hoje nós temos cada vez mais mulheres que dizem... É impressionante o número de mulheres que não querem ou deixam para ser depois dos 30, 35 anos. Isso já passou a ser padrão. As pessoas começam a querer ser mãe, né, depois que se realizarem profissionalmente. Isso passa a ser meio complicado também, porque a mulher tem um tempo onde ela pode ser mãe, diferentemente do homem que pode ser pai mais tardiamente, né? A mulher tem, por uma questão biológica, ela precisa ser mãe mais cedo, né? E as mulheres estão optando pela maternidade após os 30 anos, quando então elas se sentem realizadas profissionalmente. O que é ser mãe, Ieda? Como você definiria esse papel? Que difícil. Ser mãe, a gente pode pensar em dois pontos, né? A gente tem a concepção básica de ser mãe é aquela que tem um filho. Né, que tem um filho, ou porque gerou, ou porque adotou, que assumiu cuidados maternos de zelar e educar uma pessoa. Mas eu acho que existem duas famílias. Existe a família biológica, aquela que a gente nasceu, aquela que a gente convive, aquela que é nomeada, está lá na nossa árvore genealógica, essa aqui é a sua família. Mas cada vez mais, eu acho que existe uma família afetiva, que é aquela família que a gente elege. Existe aquela mãe que a gente tem, que é a mãe que nos educou, mas a gente sempre encontra filhos que não são nossos, a gente encontra pais que a gente cuida, que nos cuidam, então a gente acaba formando uma família afetiva. Então eu acho que ser mãe é compor afetivamente um laço materno de cuidados com alguém. E o que é ser uma boa mãe? Vamos responder exatamente o que está aí na tela sendo perguntado. Uma boa e uma ruim mãe, uma péssima mãe. Certo. Aí nós vamos trabalhar com o conceito referencial Winnicott, tá? Donald Winnicott, pode procurar na internet, ele é um ícone, né, nesse tema. Uma mãe suficientemente boa é uma mãe que dá conta de responder às demandas afetivas do seu filho. Não é somente aquela que tem amor para dar, ela precisa estar presente, ela precisa acompanhar o filho. Eu amo meu filho, então eu sou uma boa mãe. É muito mais do que isso, e às vezes muito menos que isso. Porque uma mãe suficientemente boa é aquela que dá conta de responder às demandas do seu filho. E o que significa? Significa que uma mãe suficientemente boa não depende de si mesma, depende de si e da demanda do filho. Então, quando o filho demanda muito mais, às vezes a mãe é uma ótima mãe, é uma mãe dedicada e ela não dá conta de ser mãe daquele filho. E às vezes a responsabilidade não é só dela, porque o filho demanda demais. Aí ela se frustra, né, Ieda? Se frustra e às vezes se supera, mas às vezes ela agora se frustra realmente. Existem bebês que são uns anjos. Existem bebês que nascem uns anjinhos, que não dão trabalho. E a mãe, às vezes, nem é uma mãe tão preparada, nem é uma mãe que eu consideraria que seria uma mãe suficientemente boa, mas será, porque ela é suficiente para as demandas daquela criança. E às vezes é uma mãe disponível, é uma mãe dedicada, é uma mãe que ama, mas a criança demanda demais. Eu atendi um caso há uns 16, 17 anos. Era uma criança que demandava tanto de uma mãe, tanto
dentro da equipe técnica que a atendia, eu atendia numa instituição aqui, né? Ela demandava tanto que ela esvaziava a equipe técnica, ela esvaziava a mãe e não tinha suas demandas supridas. Então, uma mãe suficientemente boa depende dela e do outro. Viu, mãe? Eu sou assim, mas você não é só culpada. E o que você definiria uma péssima mãe? Uma péssima mãe é aquela que maltrata, é aquela que não está presente, Isso. é aquela que não tem amor pelo filho, ou vai além de tudo isso? Eu acho que aí uma péssima mãe é simples. É aquela que não consegue fazer vínculo. É aquela que deixa o bebê no saco de lixo? Esta é indubitavelmente uma péssima mãe. Esta não é mãe, não fez vínculo. Ela emprestou a carga genética dela para alguém e depois descartou, coisificou. Né? Mas uma péssima mãe é aquela também que mantém o seu filho ali e cria um aparato ideológico, cria uma influência sobre ele de tal forma que ele não consegue sair do papel de filho para ocupar os outros papéis. Essa também é uma péssima mãe. É uma mãe que é tão zelosa. A mãe protetora. Essa é péssima. Ela é e tão elas zelosa. acham que estão abafando, que estão super certas de proteger, de estar ali 24 horas presente, cuidando de tudo. Ela empresta tão maciçamente os seus conceitos para o seu filho que ela destrói a capacidade que ele tem de criar os próprios conceitos. Ela tem um aparato, um conjunto de ideias e ela empresta, ela impetra essas ideias, ela imputa essas ideias ao seu filho, de tal modo que se ele não reproduz as ideias dela, essa criança, ela não é amada. E ela tem como moeda o amor, né? Então, eu te amo desde que você reproduza os meus ideais. E aí nós passamos a ter uma mãe péssima, porque é uma mãe que não permite que o outro realize o seu potencial. Para mim, o sentido da vida é que nós viemos ao mundo para realizarmos nosso potencial. Se uma criança vem ao mundo com síndrome de Down, ela tem um determinado potencial. Se a criança vem ao mundo com uma paraplegia, ou se ela vem com todo o seu aparato biológico normal, se ela vem com uma opção sexual, ou se ela vem com um ideal profissional, ela definitivamente, todos nós viemos ao mundo definitivamente para que pudéssemos realizar o nosso potencial. Então, eu acho que uma mãe ruim é aquela que impede que seu filho realize seu potencial, que o seu filho amadureça na sua totalidade e se torne definitivamente aquilo que ele pode ser, o melhor de si. E é um amor incondicional, Ieda? A gente ouve tanto, né, a mãe falando, é um amor tão grande. Quando se perde a mãe, se perde um filho, eu sei porque passei por isso, a dor é tão gigante. Então, esse amor incondicional, ele é capaz de superar qualquer coisa. Ou seja, o filho, ele é um traficante, a mãe continua amando da mesma forma e vai apoiá-lo da mesma forma. Ou seja, esse amor é tão louco, é tão grande, é tão gigante, que para a mãe, o filho vai continuar sendo, o filho dela vai continuar sendo o mais amado, o perfeito. Esse amor incondicional, ele é cego, mas ele é nocivo também. Mas não para todas as mães. Não para todas as mães, não para todas as mães. O amor incondicional, ele é lindo. É um amor de mãe, por exemplo, que ama seu filho em qualquer condição. O filho com uma síndrome grave e a mãe incondicionalmente amando. O filho... Isso é amor. Isso é amor. O filho fracassando e a mãe amando. Sim, apoiando. Existem mães que amam se. Normalmente pai, né? Pai ama se o meu filho for tal coisa. A mãe não. A mãe ama muito mais incondicionalmente. Agora, esse amor incondicional, cego, às vezes permite que o filho seja um traficante. E o apoie. Então, esse amor condicional, ele não é tão construtivo assim. Eu, não muito recentemente, mas atendi uma mãe que permitia que seu filho pegasse o carro aos 16 anos e que ela dava dinheiro para ele para beber. Esse menino bateu o carro e faleceu. Então, esse amor incondicional, esse amor de mãe que não consegue dizer um não, também é um amor que conduz a uma aniquilação da relação. Amo tanto, gosto tanto, não quero dizer não, não quero frustrá-lo. Então, dou o carro com 16 anos, dou o dinheiro a hora que ele quer. Enfim, essa superproteção, essa vontade de querer satisfazê-lo em todos os momentos, em todos os sentidos, acaba prejudicando, como foi que aconteceu nesse caso aí que você citou. É uma mãe que não consegue dizer não,
e acaba, por medo de, ao dizer não, perder o amor, porque ela não conseguiu realizar um dos papéis da mãe, que é o papel educativo e o papel da castração. Uma mãe, ela efetua uma castração no filho, a castração no sentido psíquico, ela diz o não e a criança elabora, num primeiro momento, essa frustração de ouvir o não e pode ouvir outros nãos durante a vida. Então, a mãe, por exemplo, diz não, você não pode fazer xixi e cocô aqui agora, você precisa adiar esse desejo e ir fazer o xixi e cocô ali no banheiro. Essa é a primeira ação, né, o primeiro não que a mãe coloca na criança, né? E aí a criança se frustra naquele momento. Algumas crianças fazem uma resistência importante para fazer esse processo, né? Sim. Mas aí elas vão aprendendo a adiar a satisfação do desejo e aprendem a conviver no mundo. No contrário, se a criança não passa por esse processo, ela também não consegue adiar a satisfação do desejo. E aí são crianças que se tornam adolescentes, rebeldes, que bebem demais, que não ouvem o não, que brigam na balada, que não conseguem permitir que as ex-namoradas tenham vida, né, que tenham outras pessoas e acabam sendo sujeitos incapazes de conviver socialmente. Então, o papel materno também é um papel de dizer não. Desculpa, pode concluir. Quando ela não cumpre esse papel, ela corre o risco de tornar esse filho um filho que não convive socialmente. E o papel da mãe, ele é mais importante do que do pai dentro da casa, Ieda, dentro da família, ou ambos são iguais? Eu acho que o papel do pai e da mãe são importantes. Juntos ali? Juntos, fundamentalmente porque, eu já disse isso em um outro programa, a lei do pai é transmitida através do amor da mãe. Então, o papel do pai é fundamental na relação com a mãe, porque a mãe vai acabar passando o ideário do pai, passando as ideias, passando os desejos do pai, até muito antes do pai ser capaz de entrar na relação, né? Porque o pai entra contundentemente na relação a partir do 4º ano de vida, que é quando aí a criança entra no conflito edipiano, que é uma questão técnica, mas o pai passa a ter muito mais influência na vida do filho a partir do 4º ano, mas antes ele influencia os conceitos do filho a partir do amor da mãe. Certo, daqui a pouquinho a gente continua falando sobre a mãe do século XXI na nossa Terça no Divã.